Já falamos sobre os bispos, os padres, e aqui falamos sobre os diáconos. Os diáconos também fazem parte do clero. O clero são os ministros, é composto pelos ministros ordenados. Portanto, os diáconos também fazem parte do clero. E também recebem o sacramento da ordem, são ordenados. Aqui no diaconato, o diácono pertence ao primeiro grau da ordem, né? Primeiro grau da ordem. Diácono, primeiro grau, presbítero, segundo grau, o bispo, terceiro grau, né? A plenitude da ordem. A palavra diácono significa servidor. Diaconia quer dizer serviço. Serviço. Surge ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos de uma necessidade. Ali surge a necessidade de mais alguém para ajudar. É interessante porque a igreja ela é uma organização e ela vai se organizando. E na vocação diaconal a gente vê essa dimensão da organização. Jesus não deixou tudo pronto. Muitas coisas tenho a dizer, mas quando vier o Espírito Santo ele vos revelará, porque por enquanto vocês não conseguem suportar tudo que eu tenho para falar, vocês não conseguem entender tudo. Quando vier o Espírito vocês vão compreendendo. E assim vai acontecendo. Portanto, o diaconato ele é instituído para um serviço. É diferente do presbiterato e do episcopo, né? O diácono pode ser celibatário ou casado. O bispo e o padre é celibatário. São celibatários, isso por padrão, né? Agora, isso na nossa igreja, mas há outras igrejas que têm padres casados também, bispos também casados, né? As igrejas ortodoxas, que são reconhecidas, que nós conhecemos, mas que tem essa outra linha. Agora, para nós, né, a nossa igreja católico-apostólico romana, né, nós somos católicos apostólicos romanos, do rito romano. Aqui os padres são todos celibatários, os bispos também. O diácono não. Ele pertence à dupla sacramentalidade, ao mesmo tempo que ele pertence ao mundo da família, ele pertence ao altar também, né? Faz parte do ministério ordenado. Quando se trata do diácono, às vezes tem até um pouco mais de coisas para falar, né? Porque o bispo a gente sabe que o que está na mão de o que um bispo faz, o padre vai fazer também. A única coisa que é própria do bispo é o sacramento da ordem e o sacramento do crisma, é o bispo quem faz. Um padre pode fazer o sacramento do crisma? Pode, desde que ele seja designado, autorizado a isso, né? O padre, com isenção desses dois sacramentos, o resto, as outras coisas ele faz. O diácono, ele pode realizar batizados, assistir casamento, pode celebrar a palavra com o povo e assim por diante. Ele preside as exéquias, ele distribui a comunhão, ele é um ministro ordinário, né? Não é extraordinário, da Sagrada Comunhão. Não é um ministro da Eucaristia, porque o ministro da Eucaristia é o padre e o bispo. O diácono é um ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Ele pode distribuir a Sagrada Comunhão. Existem os diáconos transitórios e permanentes. Transitório é aquele que é ordenado para ser padre em seguida. Ele está num caminho do sacerdócio. O permanente ele vai ser sempre diácono, né? Pode ser celibatário? Pode ser celibatário. Se ele for solteiro e ele for ordenado diácono, ele não pode casar mais, então ele vai ser celibatário. Ele pode ser casado? Pode. E se ele ficar viúvo, ele tem a premissa de ser padre? Pode ser, depende da diocese e da necessidade do bispo. Mas ele pode ser. Agora, se ele ficar viúvo e quiser continuar como diácono, ele não pode casar mais.
a não ser em duas situações, que ele tenha filhos pequenos e a Santa Sé dispense, ou que o ministério dele seja muito importante e ele não consiga ficar sozinho, ele sinta que precisa casar, então o Vaticano, a Santa Sé pode dar uma dispensa, mas não é normalmente o que acontece, né? São realidades, né? O diácono é um homem casado, que age a serviço do altar, que age no ministério da palavra e que age na caridade. É a tripla dimensão da missão do diácono, né? Penso que são esses as nossas falas sobre o diaconato, né? O diaconato, ele por muito tempo ele existiu na igreja, depois deu uma amenizada e depois do Concílio Vaticano II ele explodiu, né? Hoje na nossa diocese nós temos muitos diáconos, graças a Deus, e tem uma escola funcionando, né? O diácono, ele faz uma escola diaconal, existe uma escola diaconal, né? É um estudo, é uma formação, né? O padre, ele faz 2 faculdades no mínimo, filosofia, teologia, né? Para poder ser ordenado padre. Um diácono faz uma escola diaconal, né? Então, para a gente entender um pouco sobre isso. Ok, minha gente? Tem sido útil esse assunto para nós? E assim nós fechamos a primeira semana, que é a semana do Ministério Ordenado.